2020 começou tenso com essa história da guerra, né? Com a tensão, medo, muita gente preocupada, achando que a gente esteve às vésperas ou às bordas da Terceira Guerra Mundial. E a gente ficou muito preocupado, pô. Teve bombardeio, morte de general, teve bombardeio a instalações americanas, teve a queda do avião que depois se viu, parece que foi atingido por um míssil, por uma falha do sistema de antimísseis iraniano e que, pô, pode ter matado todos os ocupantes, todos os passageiros de um avião da Ucrânia sobrevoando, né, o território iraniano. Então foram ameaças, declarações e tal. E quando a gente olha para isso, a gente fala, puxa vida, como é que essas coisas acontecem? A gente sabe que isso vem acontecendo há muito tempo. A gente conversou aqui lá na origem dessa crise, na década de 50. E por que eu estou falando isso? Porque quando surgem fatos como esse, muito barulhentos, muito tumultuados, que mobilizam não a imprensa de um país, mas a imprensa do mundo todo, a opinião pública do mundo todo, vira assunto de discussão em todas as redes sociais, na Europa, no Oriente Médio, nas Américas, está todo mundo discutindo esse assunto. Isso muda a vida de muita gente. Não muda a vida do Brasil tanto hoje. Você tem um pequeno aumento no preço dos combustíveis, mas o fluxo de comércio entre os países continua igual. Se a gente não fizer bobagem e não falar o que não deve, a gente não vira nem alvo e nem foco de retaliação, nem de um lado nem de outro. Agora, muda a vida dos americanos, que são alvos preferenciais, muda a vida da Europa, muda a vida do Oriente Médio e tal. Aqui no Brasil, a gente é um país muito fechado, né? A gente não tem uma integração com o mundo, nem econômica, nem política, nem mesmo emocional. Por exemplo, a gente não se acha América Latina. Quem gosta de falar nós latino-americanos é a esquerda. Sabe, uma ideia latino-americana. Nós não nos sentimos latino-americanos, não porque a gente não seja, ou porque a gente acha que a gente não é latino-americano. É porque isso não é uma questão para nós. Nós somos brasileiros, estamos preocupados com os nossos problemas. E nós temos problemas demais. E é um desses problemas que grandes crises como essa desviam o debate por um tempo, mas logo eles voltam a aparecer. Eu estou chamando a atenção e estou fazendo referência a um dado que saiu agora, mais atualizado, de quase 2 milhões de pessoas esperando para receber um benefício do INSS. Olha que loucura. O Brasil, o mundo tem sistemas, nós falamos até disso aqui um pouco, reconhecimento facial para ligar, para entrar em qualquer prédio simples. Hoje você tem biometria, você já tem reconhecimento facial para ligar celular, para acionar o celular, uma tecnologia simples. Você tem lojas onde você entra, pega os produtos, sai e não precisa falar com ninguém, não precisa passar com ninguém e vai debitar no seu cartão. Antigamente, você comprava uma passagem aérea, parecia que você estava levando um talão de cheque, cheio de vias e mais vias e mais vias. Uma via ficava no balcão, outra via ficava não sei aonde. E se você perdesse aquilo, você não voava. Hoje em dia, você não precisa... Depois a gente passou a imprimir o chamado e-ticket, que a gente imprimia. Ele era e-ticket, mas ele era de impresso, né? Depois agora você não imprime mais nada, você leva o e-ticket e vai e tal. Bom, como é que num país, como é que num mundo que está falando em carro voador... Teve agora uma feira nos Estados Unidos, eles apresentaram um carro voador para poder funcionar daqui 3 ou 5 anos. Carro voador. Se vai funcionar ou não, não sei. As pessoas andando na horizontal já fazem um monte de bobagem, né? Como é que fica andando também na vertical? Mas mesmo assim, a tecnologia está disponível. A gente está falando em colonizar Marte. Como é que num ambiente desse a gente consegue ter 2 milhões de pessoas esperando para a concessão de um benefício que a gente chama de benefício porque parece que é algo que a gente está entregando para aquelas pessoas. Não, são direitos. São direitos. Não é um benefício. Benefício é uma coisa adicional. Não é um benefício. Quando você não entrega, você está tirando algo que lhes pertence, portanto é um direito. Como é que você demora para entregar um direito? E está lá. O INSS tem 45 dias para conceder o benefício. E não consegue conceder em 45, não consegue conceder em 90, não consegue conceder em 120. E a vida das pessoas, como é que fica nesse período todo?
É maluco a gente imaginar que o Estado brasileiro, isso não é só o Estado brasileiro, mas eu não sei, o Estado boliviano deve ser assim também, equatoriano deve ser assim, o argentino de repente deve ser assim também, mas a gente tem um Estado que vive numa loucura. Vai ver se a Receita Federal funciona desse jeito, se ela espera 120 dias para cobrar um tributo. Cobra na hora. Por que o Estado que toma o seu dinheiro é tão eficiente e rápido e o Estado que lhe entrega aquilo que você paga para receber é tão lento e tudo bem? E tudo bem, né? Como é que pode? A Receita desenvolveu nos Estados Unidos com a IBM um supercomputador que se chama Tiranossauro e um software chamado Arpia, que foi desenvolvido por técnicos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e da Universidade de Campinas. É uma arma para combater a sonegação que é inacreditável, é super eficiente. Desde 2006, eles cruzam os dados de pessoa física e jurídica em horas, coisas que antes levavam dias, semanas e tal. Com a entrada desse novo computador, com esse software que tem aí 1 ano, 2, sei lá, ele integra a base de dados da Receita, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, os registros de imóveis. Você não consegue dar uma moedinha na igreja sem que ninguém saiba hoje em dia, né? Aí pega ainda o COAF, vai pegando os outros sistemas. Por que essas coisas funcionam tão bem? E quando você, no entanto, tem uma coisa para receber, benefício de prestação continuada, aposentadoria por tempo de serviço, né, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, na verdade, o auxílio-doença, por que isso demora? Qual é a lógica? Porque a tecnologia é tecnologia. Só tem uma lógica, que nós não nos interessamos por vocês. Vocês é que tem que se interessar pela gente. Então, vocês é que tem que correr atrás, vocês têm que trabalhar por nós. E sabe qual é a medida que a cúpula do INSS colocou na mesa para resolver esse problema? Uma delas é dar um bônus aos servidores do INSS que consigam agilizar o processo. Veja se tem cabimento. Em vez de você reduzir o salário ou punir aqueles que não prestam, não fazem direito ao serviço, você está querendo dar um benefício para os servidores. Em vez de dar um benefício para o brasileiro que está atrás do seu direito, eles querem estabelecer um bônus, ou seja, aproveitar essa crise para levar uma grana. É de novo a corporação tomando conta do nosso dinheiro, tomando conta do Estado. E o Estado olha para isso e fala, não, é verdade, faz sentido, né? Quem trabalha melhor tem que receber mais. Não, peraí, já recebe direitinho, tem que trabalhar direitinho. E quem não trabalhar deveria ser demitido a bem do serviço público. Só que você vai ver a lei, o que é demissão a bem do serviço público. Não dá para você demitir um camarada que não trabalha direito. E o direito é isso, não atende à sociedade. Só que não tem uma métrica para você saber se ele está trabalhando direito ou não. Então você estabeleceu uma lei para o servidor público para poder ser demitido a bem do serviço público, que ele nunca vai ser demitido, a não ser que seja um vigarista. E aí você tem filas de pessoas querendo seus benefícios, seus direitos. Não são mais filas reais, físicas, são filas virtuais. Mas que diferença faz? Você só deixa de passar pelo desconforto de ficar numa agência. Embora você tenha casos de pessoas que passaram por 4, 5, 6 agências tentando resolver o seu problema. Essa divisão entre o Estado que toma o seu dinheiro extremamente eficaz, tecnológico, rápido, e o Estado que lhe entrega aquilo que você deveria receber, que é a qualidade do serviço de educação, a qualidade do serviço de saúde, a entrega dos chamados benefícios, que eu faço questão de lembrar, que são direitos ligados à Previdência e ao INSS e tal. Essa diferença deveria deixar a gente chocado. E a gente deveria colocar isso na ordem do dia. Não podemos permitir que existam 2 estados, né? O estado que te ataca e aquele que te defende. E o que te defende não te defende, o que te ataca, te ataca. Como é que a gente vai viver assim? Essa diferença tem que acabar. Então a tecnologia tem que estar no INSS, mas para a pessoa receber o benefício, não é em questão de dias, é em questão de horas, talvez minutos, talvez imediato. O cara preencheu, tem os documentos, dá um jeito de liberar rápido. Aí você tem coisas absurdas, como aquelas provas de vida que as pessoas têm que fazer. Claro, faz sentido.
porque tem muita malandragem. A pessoa morre, o herdeiro vai continuar a receber o dinheiro e tal. Mas só tem esse jeito, não dá para fazer uma prova de vida por reconhecimento facial virtual, num software, seja lá o que for. E nem sempre as instalações são as melhores, né? A gente tem caso de pessoa com mobilidade reduzida que tem que subir escada para conseguir chegar até o ponto de atendimento. Cabimento, não tem elevador. Pois é. Não tem cabimento. E aí, se a gente estivesse discutindo saúde, é a mesma coisa. O Brasil é rápido, é um dos países mais rápidos no mundo para a detecção de certos cânceres. Câncer de mama. Nós somos campeões. Estamos muito bem nessa área. Legal, então você descobre rapidinho, Carla, que você... Não é o seu caso. Você descobre rapidinho que você tem um câncer de mama e aí você entra na fila para falar com o especialista e aí você não consegue. Então olha que loucura. Você é super rápido para conseguir o diagnóstico, mas você não consegue ter o serviço. E essa é a realidade. Não tem diferença entre isso que eu falei e esse caso do INSS. Você tem tudo, você tem os documentos, você consegue e tal. Aí a explicação deles, não, nós estamos com um problema. Por quê? Porque teve a reforma da Previdência, que já tem 2 meses, e o nosso sistema ainda não está adaptado. Puxa, 2 meses para adaptar um sistema? E a gente tem que entender, não, mas a reforma foi muito grande. Mas muito grande como assim? O que é tão difícil assim que você não possa fazer em 6 horas? Não, quero ver se a Receita Federal vai passar por por essa loucura. Não passa. A gente precisa ficar muito atento, a gente tem que começar a cobrar de uma forma mais enfática. A gente está muito pacífico, a gente está muito generoso, a gente está muito tolerante. A gente precisa começar a ser intransigente. Não é intransigente ideologicamente, não é intransigente na guerra entre petistas e antipetistas, entre bolsonaristas e antibolsonaristas, entre os que defendem o regime militar do Brasil e os que são contra o regime militar. Ontem, como a gente falou, o pessoal que é a favor do Paulo Freire, contra o Paulo... Isso é bobagem. Que esses caras se estapeiem, mas isso não tem importância. O que tem importância as pessoas têm que saber ler, escrever, fazer conta matemática, tem que conseguir se aposentar no final da vida como direitos e um serviço de saúde ao longo da sua vida toda, porque paga por isso. E um sistema de segurança. Não é pedir demais. Não é pedir demais. Porque se fosse pedir demais, os governantes teriam que dizer, olha, o dinheiro que nós temos não dá. Eles dizem que dá, né? Que é suficiente para prestar esse serviço. Pois prestem esse serviço. Quando saem candidatos, vamos ficar em cima. Tem eleição esse ano. Vamos ser enganados de novo se a gente não se mexer. A gente tem que fazer confusão, encher a paciência. Volto a dizer, intolerantes, intransigentes, olhar com cara feia para esses caras. Não pode governante ficar olhando com cara feia para nós, não. A gente é que tem que olhar com cara feia para eles, falar, você trabalha para mim. Você trabalha para mim, eu pago vocês para trabalhar para mim, pois me atendam, me entreguem os direitos. É inaceitável. E fazem isso com as pessoas do INSS, que é o momento mais frágil da vida delas. Elas não têm capacidade de reação, elas só podem reclamar, mas não dá para fazer greve de aposentado, não dá para fazer greve de gente que quer se aposentar. Isso não existe. Se elas disserem não trabalho mais, já não trabalha mesmo. Uma pessoa que quer um benefício de prestação continuada é uma pessoa que tem renda de até R$250. Para conseguir esse benefício, tem que provar que ganha no máximo até R$250 por pessoa. Gente, essa pessoa está sofrendo. Ninguém gosta de viver assim e é tratado como se fosse gado. Né? É inacreditável. O gado ainda, até o dia em que ele vai ser abatido, dão água, dão comida, dão... A gente nem isso... Quando a gente está falando dessas pessoas, são maltratadas. Então, a gente tem que brigar por isso. Os parentes das pessoas mais velhas, vamos para as redes sociais, vamos reclamar, vamos pressionar, vamos encher a paciência do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. Nós temos os nossos direitos. Não chamem isso de benefício. Para de querer receber parabéns por aquilo que vocês não fazem direito. Quase 2 milhões de pessoas. É muito sofrimento. Isso não é justo.